dia. E a todas. Agradeço o convite, né, de dar essa bênção inicial, né, dessa peregrinação, terceira peregrinação. E eu achei assim por bem a gente começar sempre com a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é a verdade, é o caminho, é a vida, né? Então é nela que nós nos asseguramos. Então eu escolhi aqui o Evangelho de Mateus 14, 22 e 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus caminhava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu. Vamos repetir? Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda temos mais uns 5 minutinhos. Eu queria só dizer uma palavrinha de espiritualidade no dia de hoje, né? O que vocês vão fazer é uma peregrinação. Vocês vão fazer uma peregrinação ao túmulo do fundador. O fundador deixou um carisma para vocês. E esse carisma que ele deixou, que é o movimento de irmãos, que é criar essa fraternidade nas paróquias, que é esse serviço, né, que se faz nas paróquias, especialmente esse resgate dos casais, é algo de Deus e algo assistido pelo Espírito Santo. Eu, quando levantei, estava uma trovoada, uma chuva, eu falei: não vai ninguém hoje, imagina, né? Eu aqui encontro essa turma e falo: puxa, tudo heróis, né? Corajosos, né? O que faz isso é o amor, né? Quando a gente ama, a gente se doa, se entrega inteiramente. E é isso que sustenta. Onde não tem amor, não tem sustentação. Onde tem amor, tem sustentação. Seja no casal, seja no movimento de irmãos, seja na vocação de um padre, seja onde for. O amor é o que nos salva, é o que nos liberta, né? Então, eu queria dizer nesse momento a palavra de Deus, que nós acabamos de ouvir, é um texto que a igreja toda, no mundo todo, estará ouvindo e sendo catequizada por esse texto no nosso domingo agora, que é o Dia dos Pais, né? Então, a figura da imagem de Jesus e a figura de Pedro. Os discípulos não têm luz própria, eles recebem a luz de Jesus, como nós, né? Então, quando ele duvida dessa luz, ele afunda, né? Quando a gente duvida da luz, duvida de Deus, duvida da palavra de Deus, ou a gente se tranca a palavra de Deus, a gente fica sozinhos. E a gente, quando se abre para a palavra de Deus, é como Jesus que estende a mão a Pedro, que está afundando porque duvidou, né? Então eu queria marcar bem
essa palavra aqui, né? O amor que faz a perseverança de vocês. Ir ao túmulo significa ir buscar o carisma, ir reforçar o carisma, alimentar o carisma, que foi a fonte, né, que sustenta o movimento de irmãos. Então, nesse momento, né, de envio, esse envio que vai à fonte, esse envio que vai buscar a força de Deus, a bênção de Deus e a bênção também do Monsenhor Bernardo, né? Quando a gente fala em Monsenhor Bernardo e fala da bênção e fala do carisma, nós estamos falando do amor, nós estamos falando de Jesus e estamos falando da igreja. É aí que está a fonte, é daí que vem, porque ele também bebeu tudo isso da igreja, né? Ele assumiu isso na vida dele. Então nós vamos dar uma bênção, né? Eu sei que não precisava dar muita bênção, porque já está chovendo bastante aqui, né? Então, mas a água está benta, né? Como aquela também é abençoada, mas essa água está benta específica para esse movimento. Eu pediria para vocês ficarem de pé. Então, se concentrem, abaixe a cabeça um pouquinho, né? E assim nós vamos passar aqui, um por um, e vamos dar a bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Pai, Filho a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. O amor de Jesus. E agora, com alegria, coloquemo-nos a caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa jornada para vocês.